noite, bom dia, boa tarde. Eu sou Samuel Marota, eu sou programador nas salas do Centro Cultural Unimed BH Minas, salas que foram inauguradas em março do ano passado, né? A gente completa agora um ano de funcionamento, um ano bem cheio, assim, bem rico de programação. As salas têm um perfil misto, né? Você tem programação de filmes em cartaz, mas também mostras e retrospectivas. A gente inaugurou as salas com a mostra chamada Mais Fundo que o Mar, o Clube da Esquina no cinema. Logo depois já começaram, né, os filmes em cartaz, enfim, e aí a gente depois fez uma mostra do Paul Newman, diretor, que faz parte, inclusive, do ciclo de cinema Supergas Brás, em que a retrospectiva 2022 faz parte. Nós tivemos também a mostra Cine Clubinho, mostra Cine Improvisado, que foi um momento bem legal também da retrospectiva, e a gente fecha este ano ainda, em abril, com uma mostra do cineasta argentino Martin Rehman. Bom, estamos aqui, né, em função da retrospectiva 2022, e a retrospectiva, né, é muito comum, né, nas salas de cinema de rua, é um gesto, né, assim, que é bem comum. E para inaugurar, né, assim, a retrospectiva nas salas, né, que é uma coisa que a gente pretende manter todos os anos, eu resolvi chamar 10 programadores, programadoras, espalhadas pelo Brasil inteiro, né, para a gente ter essa dimensão de geográfica mesmo, né, assim, como que as salas funcionam em lugares distintos, lugares diferentes. Assim, eu acho que isso é interessante sob o ponto de vista mesmo de experiências, né? Assim, então, as pessoas convidadas foram a Elisângela Dantas, do Cine Cultura de Palmas, a Eve Mota, do Cine Casarão de Manaus, o Fabrício Cordeiro, do Cine Cultura de Goiânia, a Kênia Freitas, do Cinema do Dragão, de Fortaleza, Luiz Fernando Moura, do Cine Teatro Parque, de Recife, a Lívia Cabreira, que está aqui conosco, do Cinearte UF de Niterói, o Marcelo Cordeiro, que também está aqui conosco hoje, do Cine Teatro Recreio de Rio Branco, o Marden Machado, do Cine Passeio de Curitiba, e o Vitor Graz, do Cine Metrópolis de Vitória. E cada um, né, dos programadores teve a função, né, de escolher os 10 principais filmes de 2022. Gosto até de chamar dos destaques de 2022, não os melhores, porque aí cada programador e programadora tem seus próprios critérios de seleção. Enfim, os 10 mais votados entre os 100 escolhidos compuseram a programação. E os filmes foram Drive My Car, Il Buco, Licorice Pizza, Marte 1, Memória, Não Não Olhe, O Acontecimento, Os Primeiros Soldados, Pequena Mamãe e Vitalina Varela. Hoje temos a presença de Lívia, programadora do Cine Arte UF de Niterói, e Marcelo Cordeiro, programador do Cine Teatro Recreio de Rio Branco. E, gente, então, tirando aqui as partes protocolares, eu agradeço imensamente a presença de vocês. Muito massa, assim, esse rolê todo da retrospectiva, de perceber, descobrir os olhares de vocês, as escolhas, né, assim, e escolhas das mais diversas, assim. Eu queria começar, então, com o Marcelo, né, assim, Marcelo, para você se apresentar e falar da sua trajetória até aqui, né, assim, e depois, consequentemente, também do cinema que você programa aí em Rio Branco. Muito obrigado pela presença. Hola a todos, obrigado pelo convite. Espero que meu portunhol seja compreensível. São 8 anos que estou morando aqui no Brasil e ainda tenho dificuldades com o sotaque, com a pronunciação, mas vamos lá. Bem, o Cine Teatro Recreio inicia suas operações em 1948 com o nome Cine Edem.
De fato, funciona dentro de um complexo cultural que tem teatro, galeria de arte e o cinema, né? Passou por uma reforma nos anos 80, né? E finalmente termina tendo duas reformas mais, uma em 2010 e outra o ano passado, a fines do ano passado, né? Então, o Cine Teatro Recreio é uma sala pública que pertence à Fundação de Cultura Elias Mansure, né? Que pertence ao governo do estado, né? Y el proyecto que yo tengo se llama Cine Teatro Recreio AC, es decir, es un proyecto externo a la Fundación de Cultura, ¿no? Nos ocupamos su espacio para el lanzamiento de filmes. El proyecto Cine Teatro Recreio AC comienza a trabajar a partir de 2016 con el lanzamiento de filmes independientes y autorais, en este caso, ¿no? Haciendo una contraposición a los lanzamientos, né, ou a la programação do shopping, né, que como em qualquer outro estado são filmes de perfil comercial, no caso, né. Bem, eu chego, me gostaria falar isso, não? Eu chego aqui a Brasil pelo Festival Internacional Pachamama Cinema de Fronteira, sou um dos idealizadores e diretores de programação do festival, né? Y justamente cuando llego a morar aquí en Río Branco, me doy cuenta que este espacio no estaba prácticamente abandonado, ¿no? Siendo ocupado por el movimiento cultural y audiovisual, no caso, en momentos muy especiales, ¿no? Más en general era un espacio fechado, ¿no? Entonces, ante esa ausencia, digamos, falemos así, de políticas culturales para la administración y programación, no caso do cinema, né, é que decido continuar um trabalho que eu vinha fazendo desde Bolívia, né? Eu sou da cidade de La Paz, Bolívia, né? E aproveitando, obviamente, que já estava morando aqui pelo Festival Pachamama, né? Este espaço tem alguns problemas, né? Como não tem uma política ainda institucional de administração, né? Está como, apesar de estar ocupado por el trabalho que faço, né? Com o projeto Cine Teatro Recreio AC, né? Temos certas limitações, né? É um espaço que tem hall, como falava o teatro, a galeria, não, etc., né? Mas só funciona o cinema, não? E funciona só com o lançamento de filmes, né? Então, por exemplo, se queremos oferecer servicios como pipoca, refrigerante, ¿no? O hacer algún tipo de encontros dentro de la programación del cinema es muy difícil porque no somos donos, ¿no? Y tampoco finalmente, ¿no? Estamos dentro de una política cultural, ¿no? Termina siendo como un trabajo improvisado, si vale el término, ¿no? Y além, en cuanto más pequeña la ciudad, más grande el problema de asistencia e interés de público, ¿no? El Cine Teatro Recreio agora, a partir de 2020, praticamente, com o corte da pandemia, obviamente, né? E agora, né, tem um público regular, né? Mas tínhamos temporadas de um mês, 2 meses, né? Onde os filmes não tinham nem uma barata na sala, né? Temos começado a fazer um trabalho praticamente de ONG, né? E vale a pena mencionar, claro, está o apoio do Estado com o empréstimo do espaço, mas este projeto é autossostenível, né? Simplesmente se mantém a partir da bilheteria, que é pouca, por certo, né? Então não temos nenhum tipo de outro ingresso que a bilheteria, né? E obviamente os ingressos que eu, né, e alguns companheiros invertimos, né, por amor ao cinema neste caso, né? Mas eu acho justamente que o momento em que se comece a trabalhar em políticas culturais para a administração deste espaço, né? Realmente este espaço que está mal aproveitado, né? Realmente pode gerar dinheiro além de receber orçamentos públicos, né? Pode realmente gerar recursos próprios para ser autosostenible, né? E deixar de estar, como falamos em espanhol, en la corda, floja, es en español, la corda fraca, si vale el término, ¿no? Entonces, básicamente es eso. Ahí el Cine Recreio ainda no tiene proyección en DCP, es otro problema justamente la falta de políticas culturales institucionales, ¿no? Trabajamos con un proyector Full HD, un equipo de som, ¿no? Às vezes somos um equipo de 2, 3 pessoas, isso às vezes baixa eu sozinho, como é o caso de hoje, por exemplo, né? Então vamos indo com esse sentido. Mas praticamente, né, a relação com as distribuidoras, né, ha sido muito boa. Aí vale a pena que nestes 7 anos praticamente de trabalho, Vitrine, Pandora ou Dos Play han sido as distribuidoras parceiras do Cine Teatro Recreio, né, que sempre han estado apoiando com o lançamento de filmes
na maioria dos casos a nível nacional também aqui, né? E obviamente as limitações de tecnologia, né? Que é um sério problema do espaço, não? Aí também tem outro pequeno problema do cinema, né? Que está dentro de uma infraestrutura que é patrimônio arquitetônico da cidade, né? Então, há certas coisas, por exemplo, as marquesinas para cartazes, iluminação, etc., etc., que também, por la falta de políticas culturais, não podemos aplicar de forma correta, né? Também há uma falta de informação hacia o público, né? Externa ou no hall do cinema, né? Para o público que quer enterar-se das atividades que tem o cinema, né? Mas basicamente é isso, mais ou menos como vai funcionando o cinema. Vale a pena aclarar, né? E reforçar que fora da programação que eu faço, né? Tem também iniciativas, né, que são ativismos, mas iniciativas, não, às vezes de projeções da Universidade Federal que faz aqui, grupos de jovens que faz encontros gospel, o cinema de terror, né, pequenas iniciativas, por exemplo, não, que vão alimentando o cinema, mas o único projeto permanente, e acho que vale a pena também aclarar isso, né, possivelmente o projeto Cine Teatro Recreio AC seja em Rio Branco o único projeto que funciona praticamente os 365 dias do ano, não? A única atividade cultural, não? Ou o único empreendimento cultural que funciona de forma continuada, né? Sem ter acesso a editais, não? Ou outro tipo de coisas. Não? Então, isso é importante falar. A sala de cinema tem espaço para 130 pessoas, né? Com poucos filmes os que han logrado lotar essa quantidade de espectadores, né? Mas é uma sala muito bem equipada, exceto, né, por a tecnologia que é bastante precária, se vale o término, né? Então, é basicamente isso, em princípio, como para apresentar a sala de cinema, né? Muito obrigado, Marcelo. Vou passar a palavra para a Lívia. Estou aqui juntando essas informações. Obrigado pelo relato, Lívia. Oi, gente, boa noite. Queria agradecer também o convite dessa iniciativa, que é muito legal, assim, e para nós aí do CineArte, falando um pouco o nome da equipe, é muito, muito bacana esse projeto de retrospectiva, porque é uma coisa que a gente fazia, o pessoal da equipe, né, quando eu não estava, eles faziam e acabou interrompendo por N questões quando a gente teve a reforma, né, que foi em 2014. Mas é isso, o Cinearte UF, ele fica na Praia de Caraí, de frente para o mar, no bairro de, no bairro de Caraí, em Niterói, Rio de Janeiro, e é uma sala de cinema ligada à Universidade Federal Fluminense. É uma sala que, como sala universitária, ela passa a existir em 1968, então ela tem, vamos fazer 55 anos esse ano. E ela está dentro de um complexo também, acho muito semelhante ao que o Marcelo falou, que é um centro de artes da UF, que faz parte o cinema, essa sala de cinema, um teatro e uma galeria de artes visuais com uma galeria de fotografia. Além disso, a gente tem também três grupos residentes, são grupos de música. A gente tem a Orquestra Sinfônica Nacional, o Quarteto de Cordas e o Grupo de Música Antiga, que fazem parte desse centro de artes, né? Desse todo, né? E a gente, dentro da universidade, isso é bacana, porque é bem diferente das demais universidades, a gente é uma superintendência ligada diretamente à reitoria. Geralmente, esses centros culturais são ligados à Pró-Reitoria de Extensão, né? Extensão e Cultura. A gente não, a gente é independente, né? Enfim, essa sala de cinema, ela surge, né? Junto com o curso de Cinema e Audiovisual da Universidade Federal Fluminense, é um curso criado pelo Nelson Pereira dos Santos, após o fechamento da UNB, do curso da UNB, né? Eles iniciam esse curso desfacelado, a galera se divide entre o curso da USP e o curso da UF, em 68. Então, alguns alunos, alguns professores vieram para cá, e inicialmente eles ocuparam essa sala de cinema. Esse prédio que a gente está também é um prédio tombado, ele era um antigo Hotel Cassino Caraí. E é isso, a gente está onde seria um salão de jogos, depois virou um grill room e depois virou o cinema. Só que já antes, quando era o cassino, né, e o grill room, já existia uma sala de cinema, e um momento tiveram duas salas, que era o Cine Cassino e Cine
Cassino e Cine Caraí, acho que era. É, enfim, e aí a gente passa a existir como Cinearte UF em 68. A sala é uma sala extremamente bem equipada, assim, aqui para o Rio de Janeiro, é reconhecida assim como uma das melhores salas do estado. A gente tem isso após a reforma, né? É importante dizer, a gente tinha uma sala, né, nos anos 60, 70, 80, 90. Em 2000 e acho que 9, a sala fecha e passa por uma grande reforma de 5 anos, assim, basicamente, não só a sala de cinema, mas todo o complexo, todo o centro cultural passa por uma enorme reforma e a gente reabre com essas características que a gente tem hoje, que é acessibilidade, 290 lugares, é, poltronas novas, inclinação que não tinha, e a gente tem DCP, tem um projetor 35 mm novo, comprado em 2014. Então a gente, de vez em quando, ainda tem essa possibilidade de passar película em 35, embora as oportunidades sejam raras. 3D, som 7.1, o que mais? Acho que é isso. Que a gente possui, assim, é uma sala, e 4K. É um sistema bem bom que a gente tem e lutamos muito hoje em dia para manter isso, porque é isso, né? Ao mesmo tempo que a gente teve um mega investimento no começo entre o segundo governo Lula e o primeiro Dilma, hoje em dia a gente sofre muito para manter, para fazer essa manutenção desse equipamento, principalmente porque a gente está de frente para a praia. Bom, mas bom, eu, né, sou Lívia, eu estou na chefia dessa sala desde 2019, mas a minha trajetória eu vim do teatro, na verdade, no interior de São Paulo, em Araraquara. E aí eu passo num concurso público, né? Eu sou servidora federal, que a gente chama de TAI, né? Técnico Administrativo da Educação. E aí eu resolvo fazer outra faculdade, resolvo fazer cinema, né? Já tinha uma outra formação e vim fazer cinema. E aí eu venho redistribuída trabalhar na UF, fiquei anos trabalhando no gabinete da reitoria, assim, então eu conheço bem o prédio, bem a burocracia. Fiquei anos lá, porque quando eu cheguei o cinema estava fechado para essa reforma. E aí foi isso, eu sempre tentei ir para o centro de artes, mas é uma coisa bem complicada, essas remoções internas, e acabei recebendo esse convite para ir trabalhar na programação do cinema. Na verdade, eu sou mais uma gerente do que uma programadora, né? Dou pitaco na programação também, mas a programação é feita bem coletivamente, assim, entre a equipe. E estou nessa gerência desde 2019. Estou aí fazendo agora pós-graduação em cinema. Me encantei por isso. Saí do teatro, abandonei o teatro, fui para o cinema. E é isso. Assim, a equipe, nós somos atualmente em 4 servidores públicos. Sou eu, Juliana Joaquim, Paulo Matar e Alex Vancelotti. Sendo que Paulo Matar e Alex Vancelotti, eles são vamos dizer assim, da turma, porque nos anos 60 eles entram, né? Os alunos vêm para assistir aulas, as aulas aconteciam dentro da sala de cinema, mas a gente está num período de ditadura. Isso não dura muito. A programação do cinema, eles perdem essa gerência sobre a programação. A programação é um limbo, assim, é uma coisa que precisa até ser pesquisada. A programação fica sendo feita no âmbito da administração, que é a intervenção, né? Não é reitor, não é eleição, é um interventor. É, E aí, nos anos 80, mais especificamente quando o Glauber Rocha morre, falece, o professor João Luiz Vieira, que é um nome extremamente importante na história assim, do cinema no Brasil, ele recebe o convite para reocupar essa sala. Na época, eles fizeram um ciclo, Glauber Rocha, ciclos de estudo Glauber Rocha, e ele vem com alguns alunos, que isso foi em 81. Ele veio com alguns alunos, assim, e esses alunos vão ficando, passam em concurso, vão ficando, e é isso, metade da minha equipe é a galera dessa época. Então, assim, a programação tem muita cara dele, do que eles começaram a fazer nesse. Claro que a gente vai se atualizando, ela vai sendo repensada em algumas coisas, mas muito da estrutura vem desse período, né? O João fica, né, na administração do cinema um tempo, depois passam-se outras pessoas e vai rodando, mas tem
ainda tem essa conexão muito forte, porque o João ainda dá aula lá no cinema, a gente tem o Alex e o Paulo, e estamos aí vai renovando, eu e a Juliana somos mais novas, de uma outra geração, também estudou no cinema, né? Fez graduação em cinema na UF, e também a gente tem uma equipe de terceirizados, atualmente com 2 projecionistas, e toda uma equipe de staff, administradora, bilheteria, e é tudo terceirizado, porque hoje em dia a gente não conta mais com isso, assim. O que mais? A gente funciona todos os dias, geralmente de 3 a 4 sessões diárias, com um preço mais inferior ao praticado no mercado. Atualmente é R$ 20 a inteira, R$ 10 a meia, e às segundas-feiras a gente faz essa promoção de R$ 5. Eventualmente a gente propõe outros valores, enfim, a gente conversa. Aí acho que é isso, assim, basicamente. Obrigado, Lívia. Marcelo, eu senti falta de. Eu fiquei, na verdade, não senti falta, né? Eu tenho uma curiosidade para saber um pouco da sua trajetória mesmo, assim, no cinema, né? De quando lá na Bolívia, como que você iniciou, seu percurso. Eu sei que você também produz filmes, né? Assim, eu fiquei super curioso, acho que as pessoas também, para saber da sua trajetória, assim, até chegar aqui. E depois eu vou fazer uma outra pergunta aqui, que é sobre curadoria em si, mas eu queria antes que você falasse pra gente, assim, da sua trajetória. Esqueci de presentar-me, desculpe. Imagina. Aí bem, eu sou Marcelo Cordeiro novamente, sou da cidade de La Paz, né? Tenho 43 anos, né? Com estudos em filosofia e crítica de cinema, né? De fato, o próximo ano vou a cumprir 30 anos de atividade cinematográfica. Comecei muito cedo, quando tinha 13 anos praticamente, né? Graças a minha mãe, que foi uma das grandes gestoras cinematográficas da Bolívia, Cecília Quiroga, que agora em paz descanse, né? E bem, foi ela quem me introduziu ao mundo do cinema. Passei um pouco por todas as áreas, produção, direção, assistência em várias áreas, etc., até que terminei, né? Terminei trabalhando em lo que é crítica e curadoria de filmes, né? Aí tenho uma pequena empresa de distribuição, Yaneramay Filmes, né? Que é uma empresa que também vai cumprir agora 99, 14 anos de existência, né? Com perfil de cine independiente e autoral também, né? É uma distribuidora que trabalhava com foco em território boliviano quando morava lá, não? Vendendo também filmes a outros países, né? E agora estamos preparando nosso primeiro lançamento como distribuidora brasileira, porque já é brasileira a distribuidora, né? De aqui a uns 2 meses acho que vamos ser o primeiro lançamento como distribuidora brasileira, né? Básicamente es eso, por ejemplo, ¿no? Mi formación ha sido más empírica, ¿no? En términos de formación, digamos así, formal, ¿no? Ha sido mucho más empírica y en la práctica, en este caso, ¿no? Ahí, en la Bolivia, fuera de distribuir filmes, ¿no? Tenía espacios de crítica cinematográfica en radios, escribía para jornais también, né, oficinas vários com personalidades da cinematografia internacional latino-americana, né, dentro do projeto Janera Mais Filmes, né, neste caso, né, e bem, né, como falava o Festival Pachamama, né, é parte também de dos projetos de Janera Mais Filmes, né, que termina obviamente consolidando-se e trazendo-me aqui a Rio Branco, né. Actualmente, né, sigo haciendo la distribución. La pandemia fue algo que trabó un poco el trabajo durante 2 años prácticamente, ¿no? Mas ahora estamos voltando, ¿no? Y aquí en Río Branco, ¿no? Estoy incentivando el ejercicio de la crítica cinematográfica, que es algo que me interesa mucho y aquí realmente tengo un buraco muy grande en esa área de trabajo, ¿no? Trabajando en la exhibición de filmes en Río Branco, ¿no? Y ven continuando con el tema de distribución cinematográfica también, ¿no? Queria trazer uma questão para vocês, assim, que é talvez a questão que mais pega, digamos assim, né, para a gente que trabalha com programação. E cada sala, né, tem o seu tempo, o seu perfil. Eu queria entender de vocês, assim, como que é, assim, como que vocês concebem o perfil da sala, o perfil dos filmes, né? Porque a gente sabe que muitas vezes o perfil, eu até falei no último debate, assim, né, que quando eu entrei nas salas, assim, e Belo Horizonte
caso curioso, né, de uma cidade desse porte que só tem 2 salas de cinema de rua que exibem filmes comerciais, que é o Belas Artes e agora as salas do Minas, né? Então, assim, antes de eu entrar efetivamente na função, né, lá eu fui contratado para fazer uma espécie de consultoria, de curadoria, para pensar qual seria o perfil da sala, era exatamente isso. E aí você acaba traçando alguma coisa. Bom, Belo Horizonte, que tem esse potencial de público para cinema, vamos colocar assim, cinema fora do circuito de shopping, cinema de arte e tudo mais. Como só tem uma, eu vou tentar colocar essas salas para preencher esse vazio que a sala tem, né, de possibilidades de exibição de filmes comerciais que fogem um pouco da lógica dos shoppings, né? Assim, e aí quando eu entro, começa de fato a programação de filmes em cartaz, eu percebo que na verdade essa coisa ela é muito viva, né? A programação é algo, uma célula viva. Ela não é algo que você meio que define que de repente você vai seguir aquilo ali. As coisas vão se moldando, perfil, você vai tentando meio que encontrar o perfil da sala ao mesmo tempo que tenta encontrar o perfil do público. Às vezes não acha, às vezes acha. Então, por exemplo, eu nunca imaginei na minha cabeça, por mais que eu não tenha absolutamente nenhum preconceito com cinema, digamos, cinema de mercado, muito pelo contrário, assim, achava mesmo que assim era só um espaço para passar filmes que você não vai ver em outro lugar. Mas quando eu me vi, percebi que de repente era, pô, por que não coexistir Top Gun com um outro filme, por exemplo, um filme lançado pela Embaúba Play, né, daqui de Belo Horizonte, ou algum filme da Vitrine. É super possível isso acontecer, e é bom que aconteça, na verdade, né, a meu ver, assim, porque uma coisa alimenta a outra. Então, acaba que as salas têm um perfil de mudança o tempo todo, de mutações o tempo inteiro, assim. E eu não sei se necessariamente eu quero dar um perfil, fazer que a sala tenha um perfil ou tenha uma cara, uma única cara. Eu quero que ela tenha várias caras. Então, assim, dito isso, eu queria saber o que que vocês pensam sobre isso, assim, como que vocês consideram, se vocês consideram que a sala de vocês tem algum perfil, ou se essa coisa ela vai se moldando também, ou se é uma coisa, digamos assim, mais focada num certo tipo de mercado. Vocês podem, por favor, discorrer sobre isso? Aqui a programação do Cine Teatro Recreio, primeiro, é um trabalho bastante solitário, tenho que falar isso, né? O movimento cultural, audiovisual aqui em Rio Branco, no estado do Acre, né, é um movimento mais enfocado na produção, né? E bastante dividido, por certo, né? Então, basicamente, o trabalho que eu desenvolvo aqui, né, é um trabalho bastante solitário, né? Poucas vezes tenho a possibilidade de trocar ideias, né? O de ideias o reflexões, né, sobre a programação que vamos a ter aqui, né, mas ao mesmo tempo de ser uma programação bastante, um trabalho bastante solitário, né, bastante autoral neste caso, né, eu posso dizer uma coisa aqui do Recreio, né, não sei se é correto, né, financeiramente, sobretudo, né, mas aqui no Cine Recreio programo o que eu quero e em lo que eu acredito, né, basicamente não me baso, né, en los dictámenes del mercado, en este caso. Claro, hay filmes que me interesan, que funcionan comercialmente bien, más que me interesan. En ese sentido, muchas veces propuestas que llegan de las distribuidoras fican de fuera, porque no se encaixan dentro de lo que yo acredito pessoalmente como cinema. Básicamente, el cinema pelo cual yo aposto no es ese cinema periférico, vamos a hablar así, de ese cinema que no tiene cabida dentro dos espaços do monopólio do cinema comercial, shoppings, streamings, pirateria, etc., né? E trato, nesse sentido, de visibilizar primeiro esse tipo de cine, né? Que, por mais que tenha espaços, inclusive, não chega, porque, obviamente, não tem os mecanismos para poder cautivar ao público, não? Mas também aquele cine, né? Que é provocador, iconoclasta, minimalista, um olhar de autor, ¿no? En el sentido de tratar de construir un universo de contexto desde los mundos donde los directores o los creadores, en este caso, moran, se desenvolven, faz política, aman, odian, brigan, etc. ¿no? Básicamente, para mí, el cine que me interesa es ese, ¿no? Ese cine
diferente nesse sentido, com essa linha editorial concreta, né, que é esse cine diferente ao comercial, né, com o resumo rápido que acabo de fazer dessas palavrinhas, né, mas também tratando de visibilizar esse cine que não tem cabida nesses outros espaços, né. Tem aqui um fenômeno bastante interessante, né, pensa que com Movie, Netflix, Amazonas, né, el problema se resolvió, ¿no? De ese cinema que siempre ha estado excluido, ¿no? Y en realidad sí, se resolvió un poco, tem espacios donde mostrarse, mas, novamente, né, o monopólio do cinema norte-americano é tão grande, né, e mais de um siglo, obviamente, praticamente mais de um siglo de haver construído um mercado próprio, né, que ha domesticado ao público, essa palavra é feia, mas temos que falar, né, para responder a certos estímulos, né, a certos estímulos. Entonces, o público termina consumindo uma e outra vez, né, o mesmo produto audiovisual, né, como uma McDonald's, uma Burger King, sei lá, né, e por mais que tu coloques de graça ou cobrando preços baixos, não, ou fazendo algum tipo de promoção ou algum tipo de política, o público tampouco responde de forma adequada, né? Mas esse é outro tema importantíssimo, né, dentro da programação de um cinema, né? Eu acho que o trabalho que nós programadores fazemos é importante, mas se esse trabalho não vem acompanhado de políticas públicas, não, políticas culturais desde o Estado, né, esse trabalho termina de algum modo sendo estéril, né? E terminamos elitizando nosso trabalho. Por exemplo, aqui no Cine Teatro Recreio, hemos logrado construir um pequeno nicho de espectadores permanentes, pequeno, mas permanentes, né? Como falava ao princípio, né? De minha apresentação, né? Mas é um público ou de classe média alta, não? Ou um público letrado com alguma formação, né? Não hemos logrado ainda chegar, por exemplo, a estratos sociais mais baixos, por exemplo, não? E isso se deve justamente à falta de políticas culturais, né? Então, e obviamente há essa incapacidade também do público de conectar-se com esse outro filme, né? Tem uma palavra, duas definições que eu aprendi e que odeio no Brasil: textão e filme cabeçudo. ¿No? Me parecen dos definiciones tan mediocres, ¿no? Para definir un filme, ¿no? Porque finalmente, como dice el crítico Roger Cosa, que una definición muy linda que él fala, ¿no? Fala, cuando uno entiende una obra de arte o no entiende un filme, en un caso, ¿no? Es porque no tiene la sensibilidad suficiente para eso, ¿no? Entonces, eso quiere decir que cuando un espectador no logra conectarse con un filme, en la mayoría de los casos, existen excepciones, por supuesto, ¿no? ¿No? Por lo general, tenemos que entender que ese público no está preparado para, o no tiene la sensibilidad suficiente para conectarse a ese otro público, ¿no? Y ahí tem outro problema, né? A maioria dos diretores de cinema, e algo que temos que falar também, né? Está pensando no tapete vermelho de Cannes, Venecia, Locarno, né? Também o tipo de linguagem, o tipo de estética que se apresenta, não? Também termina excluyendo esse público, né? Que não está acostumbrado a ler outro tipo de estéticas e de propostas formais, no caso, né? Então, o trabalho que se faz aqui no Recreio, para terminar assim em breve, né? Fora de mostrar estes filmes, né, es tratar também a partir da crítica de cinema, do convite direto, do diálogo com o público que temos, né, de que se entende o cinema desde outras perspectivas, né, identitárias, estéticas, formais, teóricas, de conteúdo, obviamente, etc. Né? Mas é um trabalho muito difícil nesse sentido. Né? E, por outro lado, assim, né, Rio Branco, como eu falo, né, possivelmente seja o fim do mundo. Tem uma frase que fala: el Acre também existe. E essa é uma frase meio preconceituosa, sim, né? Mas, no sentido estricto da palavra, sim, el Acre é o fim do mundo, porque tem uma sola livraria, tem uma sola sala de rua, não tem políticas públicas culturais acertadas ou permanentes de trabalho para que o público possa acercar-se, ficar de perto não só com o cinema, sino com o teatro, pintura, etc. Não? E, obviamente, a oferta de atividade cultural, né, é bastante pequena, né? Lo que se produce aquí en general no está muy bien promocionado, ¿no? La alienación cultural también de nuestro público y del consumidor cultural es grande. Si el público bomba en Estados Unidos o en Francia o en San Pablo, aquí bomba un poco, ¿no? Mas si el filme llega sin esos antecedentes de fora, ¿no? El público no responde, ¿no? Falta como un poco también de curiosidad también, ¿no? Y de asumir riesgos, né, para acceder a esse outro tipo de cinema, né? Mas, assim, resumindo, né, no Recreio, esse é o perfil editorial, não? Nos interessa trabalhar com esse cine diferente, né?
na medida do possível, né? E que permita também ir formando plateias, públicos, ¿no? Importante, importante. No solamente desde el punto de vista cinéfilo, porque eso también termina siendo elitista y excluyente, ¿no? Sino que el cinema, los filmes que yo programo, trato en la mayoría de los casos, sirvan, contribuyan con un pequeño aporte así para la mudanza social también. Yo acredito que el arte y el cinema es una herramienta de mudanza social, ¿no? Los filmes que entran aquí fora de las propuestas estéticas de creación son filmes que yo acredito, ¿no? Contribuyen a que el público possa ter una conciencia más crítica respecto al mundo en que moran, ¿no? Falar em público, né? Parece que é o que chegou alguém aí para assistir filme. Tranquilos, tranquilos. Lívia, tem... Então, pois é, acho que muito do que o. É que as realidades são um pouco distintas, assim, mas ao mesmo tempo elas se tocam muito, assim. Bom, eu acho, assim, que a gente tem dentro do Centro de Artes como um todo, o pessoal costuma dizer muito, assim, a gente está sempre procurando, né, esse perfil curatorial e tal. O pessoal sempre fala, ah, não, o cinema tem um perfil bastante definido, muito claro e tal, dentro dessa superintendência nossa, pensando sempre os projetos, né, como um todo. Mas eu acho que não, assim, quer dizer, tem uma cara, assim, conhecida, mas é isso, eu acho que a gente está sempre procurando, tentando prestar atenção nesses movimentos, assim. A sala tem esse perfil um pouco misto, acho que muito parecido com o do Minas, assim, que a gente passa os filmes, esse filme que comercial, mas claro, prestando atenção no que está sendo programado na cidade, para tentar sempre dar uma diversidade, assim, nessa programação, que eu acho que é um papel importante, uma coisa que a gente presta muita atenção. E a gente tem essa programação que é uma programação universitária barra independente barra, enfim. Que é isso, a gente é muito aberto para receber propostas, assim, de lançamento, às vezes alguma ideia do como a gente tem essa proximidade com os alunos, né, do cinema, alguma ideia que eventualmente apareça, festivais, mostras, né, a galera que faz muito, né, alguma coisa às vezes que se faz no Rio de Janeiro, mas aí, pô, vamos fazer em Niterói também, vamos atravessar a Bahia e aí traz para cá. Então, assim, a gente recebe bastante disso, então a programação está sempre misturando isso, sim. E acho que a gente tem meio que dois momentos assim no ano que me parecem bem definidos, que é esses primeiros meses, assim, dezembro, janeiro, fevereiro e um pouco de março, assim, a gente fica uma programação bem comercial mesmo, assim. Eu acho que é o momento que a gente ganha um pouco mais de dinheiro, assim, a gente arrecada mais, a galera tá de férias, esse calor de Rio de Janeiro, nem todo mundo ama a praia, apesar de, né? Então a gente procura explorar um pouco isso, é o momento do Oscar, então a gente está muito atento a esses filmes que concorrem aí uma vaga, não só Oscar, a gente também, obviamente, olha outros prêmios também, mas a gente sabe que o Oscar tem uma força aí, né, de publicidade, assim, que funciona muito para cá. Bom, e aí depois, quando os alunos de fato voltam, né, para mais próximo, e não só os alunos de cinema, os alunos da universidade como um todo, a gente começa a receber essa programação mais diversa e explorar essas outras linhas, né, vamos dizer assim. E também a gente também começa a tentar operar uma coisa que é muito bacana de formação, que é o Cine Escola, assim, que a gente tenta fazer esse ano, né, o ano passado, na verdade, a gente já está em 2023. A gente teve bastante dificuldade de continuar com isso, assim, que por N motivos, né, falta de recursos, não é uma política bem instituída ainda, aposentadoria de servidores que faziam isso, e aí ficou muito acumulado dentro do cinema. E falta de recurso, né? Porque a nossa grande ideia é a gente pegar os veículos, né? A universidade tem uma frota enorme e trazer essas crianças de longe, né?
tentar diversificar esse público, porque é isso, basicamente o nosso público do dia a dia ali, né, majoritariamente, né, de pessoas de classe média alta, isso também é o mesmo perfil de Marcelo, né, intelectualizados, é, mais velhos, assim, porque a gente está num bairro de pessoas mais velhas, né, que são essas pessoas que frequentam. Mas a gente brinca muito que é um público que é o público dos anos 80, assim, só que eles envelheceram, né? Aí eles continuam seguindo a programação da sala e são fãs assíduos, assim, a gente conta muito com o boca a boca deles também e tal. Funciona bem. Mas é isso, a gente tem tentado dar uma renovada assim, né, nisso. A gente sentiu um baque grande na pandemia com essa distância, essa distância, o fechamento da sala por 2 anos, os streamings, tá bem complicado. Então a gente tem tentado trazer, essa é uma discussão interna nossa, assim, né? Como essa programação ela é feita coletivamente. A gente sempre não, vamos tentar trazer alguma coisa que atrai esse público adolescente, jovem. Mas é difícil, assim, até porque a gente não tem tantos filmes, né? Agora a gente está tentando pensar a gente tem sentido um interesse por uma certa nostalgia, assim, de, por exemplo, ET, né? O pessoal tá aí relançando. Então a gente está tentando fazer. A gente teve um problema ano passado com o nosso projetor digital. Como a gente tem o 35, a gente fez um resgate de películas, e aí fez filmes de 2002, assim, foi muito bacana, e atraiu um público jovem, assim, foi bem massa. Madame Satã, Cidade de Deus, enfim, coisas que foram clássicos para mim, assim, na minha geração. A galera não tinha visto, e eles vieram ver em 35 e pedia para subir na cabine para ver como que era o projetor, como funcionava e tal. É, Então a gente tem tentado explorar isso, esse perfil, mas a gente, né, tentando encontrar esse caminho e tentando criar mecanismos melhores e mais, vamos dizer assim, corriqueiros mesmo, assim, de tornar isso um braço forte do cinema, que é essa sessão de cine-escola, de trazer essas crianças para dentro da sala de cinema, assim. Esse é sempre um projeto muito legal, emocionante. É isso, são professores, às vezes tem professor que nunca foi ao cinema, assim, né? Isso sempre é um baque, assim, pra gente. A gente vai ter uma semana que vem, terça-feira. Enfim, e é isso, assim, né? E, e aí, assim, e a nossa programação mais comercial, a gente está sempre pensando também, assim, nesse cinema de autor, observando prêmios, lendo críticas, né? A gente se pauta muito nas críticas, especialmente. E vamos tentando mesclar isso, eventualmente colocando alguma coisa que parece ser interessante. Uma coisa que funciona muito, assim, são produções que eu acho que isso em qualquer lugar, assim, produções que versam, que tem alguma temática que envolva a cidade, assim, que envolva Niterói, né? Aí, isso funciona muito bem, assim, é uma coisa muito nichada, mas pra gente é legal, porque traz um público que nunca vai ao cinema, mas por interesse de parente ou pelo tema, alguma coisa assim, a pessoa vem e entra na sala a primeira vez e fala, poxa, que bacana isso aqui e tal. E é isso. A gente está num bairro, numa região central de Niterói, que tem dois complexos de salas funcionando, um Cinemark de shopping e o Reserva Cultural, são muito próximos. E estamos aí numa perspectiva de abrir mais dois complexos bem próximos. É uma questão bem problemática, assim, que foi feita, tá sendo discutida pela prefeitura meio a toque de caixa, não tem, a gente não tem participado, o pessoal do cinema mesmo não tem participado, não digo nem só do Cine Arte UF, do cinema como um todo. Da cidade não tem sido ouvido muito, não tem dado muita abertura. Enfim, estamos aí nessa. Uma questão futura que começou a apontar aí, e apontar bem, bem próximo, assim, porque uma delas é literalmente na frente do Cine Arte UF, assim, então. Enfim, vamos ver como é que vai ser isso. Gente, como foi dito no início da conversa com o Marcelo, né, vocês puderam perceber que o Marcelo, ele, além
de ser programador da sala, ele também atende, faz todo o processo, né, de atender na bilheteria, enfim. E essa live acontece no meio de uma sessão, de uma venda de sessão, então ele teve que sair e, pelo visto, espero que a sessão tenha enchido, né, pelo fato dele não ter voltado até agora, que a gente espera que a sala tenha enchido, então ele, enfim, vamos continuar aqui com a Lívia, a gente voltar, e qualquer coisa, se ele aparecer, ele volta para o debate, enfim, a gente encerra com ele. Mas, bom, então eu vou entrar numa questão que é uma questão que eu pretendo tocar com todos os programadores e programadoras, que é a relação à comunicação, né, assim, das salas, porque eu acho que cada vez mais, né, Lívia, assim, torna-se importante, né, assim, fundamental a relação da comunicação hoje em dia, nas redes sociais, enfim, das salas, né? Porque eu acho que ela também ela vai de encontro, né? Assim, a própria ideia de um cinema que privilegia, enfim, a arte cinematográfica, a linguagem, assim. Eu tô dizendo isso por quê? Porque eu acho que cada filme tem enfim, as suas especificidades, né? A gente trabalha, por exemplo, você está trabalhando enfim, com Marte 1, com After Sun, e sei lá, com qualquer É, outro agora, filme. Shyamalan, agora a gente entrou, bate. É, então, assim, cada filme tem enfim, as suas características, né? E elas são, enfim, de certa forma, exploradas, né? Assim, a partir disso. Então, eu queria entender como que funciona a comunicação do Cinearte UF, assim, quais são as principais ferramentas assim de comunicação e se ela é de certa forma autônoma, vocês a administração é quem cuida das redes sociais, da comunicação, como que funciona esse mecanismo de comunicação do cinema? Então, isso está passando por um processo ainda, assim, né? Antes a comunicação era totalmente centrada na equipe de cinema, bem centrada mesmo na gente. A gente usava das redes sociais, mas especialmente do Facebook, Uhum, na época, falecido Facebook, a gente não tinha Instagram, não tinha outras coisas. Ah, e Twitter, a gente tinha Twitter, tem, né? A gente ainda tem Twitter. Que era menos engajamentos, mas funcionava muito no grupo. A gente, no Facebook, e no Facebook, especialmente, tem um grupo de Facebook, que é um negócio que nem se usa mais, assim, hoje em dia, mas a gente tem uma quantidade enorme de pessoas dentro desse grupo, assim, gigante. E de algumas pessoas que são muito assíduas ali, sabe? Funciona muito bem. Principalmente quando é o Paulo que posta. Porque como o Paulo fazia muito isso, e o grupo tem essa característica de você ver, não é uma coisa tão institucional, é uma coisa que marca o indivíduo, né? O Paulo ficou muito marcado, eu acho que o próprio algoritmo entende, entende assim. Eu nem posto, porque se eu posto, eu vejo que o engajamento é outro, assim, muito ruim. E eu dele não, o dele é ótimo e tal. Mas é um problema, assim, é uma questão. De alguma maneira também, a gente tem um apego com aquilo, porque o grupo possibilita você criar álbuns, então a gente consegue ter uma coisa virtual ali de salvar a programação de anos, assim. Tem uma certa organização, aquele grupo, então tem isso, assim, então a gente tem um apego tanto pela quantidade de gente que está ali, pelo esse engajamento de um grupo bem menor, mas que funciona, e por essa memória afetiva e tal. A gente tem o site, nosso site, só que é um site que ele é dentro da estrutura da arquitetura da UF, então a gente tem muita dificuldade de modernizar ele também. Mas o site e o Instagram, ele é gerido pela gerência de comunicação que tem dentro do Centro de Artes, que gerencia tudo, né? Gerencia a comunicação de tudo, do teatro, do cinema. Então, eles têm que dar conta disso, que é o site e o Instagram. O Instagram tem sido um pouco novidade, a gente começou a explorar o Instagram na pandemia, a galera começou a aprender mesmo o funcionamento, o que atingia a necessidade, assim, enfim, entender um pouco disso.
Nas análises que eles fazem, né, dos números, o cinema tem um engajamento muito maior do que todo o resto. Então, a gente criou um padrão toda quarta-feira. A gente tem um padrão para publicar a programação da semana, né? Da Cine Semana, que é mais ou menos sempre o mesmo dia, mesmo horário, e com um formato muito similar. A gente muda muito pouco esteticamente, assim, do design, né? E depois a gente vai explorando outras coisas, assim, fazendo outras chamadas e usando das outras ferramentas, né? Essa semana a gente fez um sorteio, assim, com aqueles aplicativos que você marca as pessoas, e, enfim, né? Contando um pouco com o material das próprias distribuidoras mandam pra gente, e a gente vai fazendo umas brincadeiras assim e vai explorando outras coisas, mas o padrão é esse. E um negócio que também funciona bem, que é a gente ainda faz programa de papel. A gente tem condições de fazer isso, né? Impressora enfim, fornecimento de papel, tinta, etc. Não depende da gente, só vem da administração. E a gente consegue fazer, as pessoas ficam lá desesperadas, querendo um papelzinho, a gente imprime e tal. Funciona bem, as pessoas passam, vão caminhar na praia, passam lá, pega o programa, leva para a vizinhança inteira, assim, tem gente que cata calhamaço, leva e coloca nas caixinhas do prédio, assim, do correio, sabe? É um pouco isso. A gente tem espaço para colocar banner lá fora, eventualmente, mas a gente só faz banner mesmo quando é uma programação especial, uma mostra, alguma coisa assim que a gente faz isso, assim, a programação diária mesmo fica mais por conta das redes sociais. E a gente está aí tentando se entender, a gente tem discutido muito a utilização, mas a gente ainda não colocou em prática, né, do TikTok, mas assim, a gente precisa de estagiários, assim, para fazer isso, porque vai ser uma linguagem muito nova para a gente aprender. É, e querendo fazer grupos de WhatsApp, Telegram, alguma coisa do tipo. Que a comunicação da UF mesmo, da UF como um todo, já faz. E tem funcionado muito bem. Então, a gente está querendo usar disso para o Centro de Artes mesmo. Lívia, eu te agradeço muito pela escuta, pelas falas, enfim, e pela participação também. Ah, na retrospectiva, eu queria dizer que foi um sucesso enorme, assim, super elogiada mesmo. É uma coisa que eu quero repetir. E Uhum. espero que que no próximo ano a gente consiga fazer com que esse encontro seja presencial, enfim, e também colocar no circuito mais programadores e programadoras, mais salas de cinema, assim, e que essa discussão não fique só aqui, né, assim, porque eu acho que é muito interessante mesmo, assim, ouvir experiências tão diversas, né, de lugares diferentes, enfim. Então foi muito legal ouvir agora o Marcelo também, porque ouvir e ver, né, porque a gente viu através É do poss- enquadramento ali, enfim, ele ao mesmo tempo em que é programador, né, assim, com ideias tão boas, né, ótimas de programação, você vê que o cara estava ali também vendendo os ingressos, enfim. Então são experiências muito diferentes assim, e que são todas elas muito enriquecedoras, né? E que fazem parte desse lugar, desse contexto, desse grande desafio para nós, né, Lívia, assim, que é pensar mesmo a programação de cinema, de salas de cinema a, a partir dessas novas inúmeras possibilidades que se tem, né? De enfim, streaming, porque é engraçado, né? Nós somos de uma geração que começou no processo de baixar filme, né? Ou seja, a gente tinha os nossos próprios streamings, a gente fazia as nossas próprias curadorias, de certa forma, né? Assim, mas que ao mesmo tempo com essa facilidade que tem assim, de até mensalidades muito baixas, né? Assim, R$ 20, R$ 25 por mês você consegue assinar o MUBI, por exemplo. Então, assim, eu acho que cada vez mais torna-se importante, a meu ver, né, esse lugar mesmo de um pensamento de programação, de curadoria, porque eu acho que as opções são tantas, e quanto mais opção, mais eu acho que tenho a sensação que a coisa se perde, né? Então, essa experiência de reunir sala de cinema, enfim, você tem a possibilidade de ter uma sessão comentada, enfim, de ter aquela coisa de um calor ali com as pessoas, eu acho que isso se torna cada vez mais
importante, e eu acho que a tendência, por incrível que pareça, a meu ver, como eu imagino, é que isso se perpetue, assim, que isso fique cada vez mais forte, né? Eu tenho visto a experiência louvável, super bonita do Cavi aí no Rio, assim, que é impressionante, né? Assim, parece que você está nos anos 90, 80, né? Você vê uma foto de umas sessões do Cavi e você vê a programação dele, assim, acho que ele conseguiu achar um lugar muito interessante, no sentido de que você tem, ao mesmo tempo que você tem é, cinema com temática LGBTQIA+, aí você, de outro lado, na mesma semana você tem filmes de terror, aí você tem cinema histórico brasileiro, que ele chama a equipe inteira, os diretores, pessoas que estão, a equipe, pessoas que estão vivas e que, se bobear, pessoas até que não estão vivas, ele consegue trazer, assim, um negócio impressionante. É impressionante. E aí isso eu tenho acompanhado, assim, diariamente, né, e Cavi com essa generosidade toda também, que nunca, sempre está atento, sempre está disposto, disponível para ajudar também, assim. Então eu fico pensando assim, através dessas experiências, né, até que você tem aí, que o Marcelo tem, que teve agora na retrospectiva, que essas sessões estavam cheias, né? Você teve sessão, por exemplo, do Vitalina Varela cheia, do Will Buco cheia, de filmes que são que talvez não seriam, não tiveram um bom público, né? Mas pelo ingresso a R$ 2 e ao meu ver, por ter também ali por trás uma atitude mesmo assim de juntar pessoas, das pessoas terem consciência de que aquela seleção foi pensada por várias outras pessoas assim, então elas se sentem, opa, isso aqui tem alguma coisa. Os filmes que essas pessoas escolheram, pô, deve ser interessante, porque são várias pessoas que escolheram, né? Então eu acho que esse lugar torna-se cada vez mais interessante. Enfim, dito isso, eu te agradeço muito pela participação. É sempre massa falar com você. Eu agradeço muito também o Marcelo, que imagino que tenha caído a internet dele lá, e também ele está, ao mesmo tempo que está aqui com a gente, ele está trabalhando na sala nesse momento. Então, assim, acho que foi uma noite muito especial e eu agradeço demais a participação, sua Ai, participação e a participação do Marcelo. eu que agradeço, assim, putz, achei incrível a ideia, assim. Até depois eu tenho uma pergunta também, assim, queria fazer rapidinho, que era justamente, mas você já meio que respondeu, que é justamente como foi essa relação com o público. Aí, e relatar um pouco, né, lá no Cinearte UF, todo ano era feita essa retrospectiva, com até, chegaram a fazer até uma espécie de publicação também, impressa e tal, e era uma retrospectiva, a gente tem esse material, né? A gente tem um arquivo lá guardado, que também era, né? Os relatos eram de que lotava, que era super bacana, e era uma retrospectiva feita com voto popular, voto do público, eles que votavam os melhores filmes e tal. É, E era super bacana e tal, e por que que deixou de ser feita? E aí e essa é um pouco essa pergunta, assim, como foi de público, né? Como foi para vocês conseguirem esses filmes? Como é que vocês fizeram para conseguir os filmes? Porque um pouco foi isso, assim, a experiência do pessoal aqui do Cinearte UF foi que tinham muita dificuldade mesmo né, mesmo já digital e tal, tinha uma dificuldade de encontrar esses filmes para fazer, porque muitas distribuidoras não têm essa política, principalmente as maiores, né? Essa política de guardar o filme, um HD pelo menos, uma cópia de fácil acesso, que não envolva tantos custos, foi um pouco por isso que a galera parou de fazer aqui no Cinearte UF, assim. E só para finalizar, assim, sobre essa iniciativa de fazer esse encontro conversar sobre exibição, né? Eu acho que a gente está aí vivendo um momento de N questões, né? No filme agora novo do Spielberg, ele fala, né? Antes de começar o filme, ele abre falando, né? Obrigado, né? Meio que agradecendo ao público por ter vindo à sala de cinema, né? Que é um filme pensado para a sala de cinema que a gente está vivendo aí nessas inúmeras crises que o cinema passa, né? O cinema vive de crise, né? São várias elas, assim, na história, né? E que é um movimento, e esse movimento de pensar a exibição, a distribuição e exibição, eu acho que é muito potente, eu acho que a história pouco pensou nisso, assim, ao longo dos anos, e acho que a gente está nesse momento. Eu vejo até, assim, academicamente falando, né, aqui no programa de pós da UF, de cinema, a gente tem uma galera estudando isso agora, estudando sala de cinema de rua,
nostalgia, exibição, distribuição política mesmo. É uma linha, assim, quase que tá virando. Tem bastante gente, sabe, indo por esse caminho. E aí, né, o próprio movimento da história trazendo isso, isso é muito bacana. E acho, sim, vocês têm que continuar, dou uma força. Se precisar de ajuda, estamos aí, disposto e tal. Uma galera que acho que tem muito interesse aqui na UF sobre o assunto e tal. E era isso, eu ia finalizar com essa pergunta aí. E obrigada mais uma vez. Imagina. Pô, valeu pela pergunta, assim, e engraçado, porque quando, naquele processo que eu estava, né, antes de assumir a sala, né, dessa consultoria, eu conversei com muita gente, assim, e uma das coisas que mais batia, né, era a pergunta que eu fazia, assim, bom, eu sei que para lidar com as distribuidoras menores, as médias, tô falando assim, menores no sentido, tipo, vamos lá, a Embaúba, a Descoloniza, a própria Olhar lá de Curitiba, citando aqui algumas. As médias eu considero médias, sei lá, Downtown, ou a própria O2, né, que tem uma acervo muito boa, Imovision, sabe? E sei que sempre foi uma conversa mais tranquila, mas assim, sempre que as pessoas, olha, para lidar com as majors, você sempre vai ser muito complicado, porque eles vão te pedir um adiantamento, tipo, não sei o quê e tal. Então eu fui com esse pensamento. E era um pensamento muito forte antes da pandemia, né? Assim, que essa dificuldade era real, assim, antes da pandemia, de conseguir os filmes das majors, né? Assim, tinha N questões. E quando eu entrei, eu não sei se foi realmente esse efeito da pandemia, que era exatamente uma necessidade muito grande, um medo, né, das distribuidoras, inclusive das grandes, de entender como que vai ser essa volta, né? Assim, então, acho que eles, quanto mais salas para divulgar e exibir os filmes, né, melhor. Então eu acho que eles acabou que parece que isso mudou, né? Assim, você deve ter percebido isso também, porque eu acho que não sei se você tinha essa dificuldade antes também com eles, né? Que depois da pandemia parece que mudou um pouco, né? Ou mudou muito, né? Ainda tem essas dificuldades das pessoas das grandes ainda exigirem, né, uma sala full, uma semana para passar um filme. E aí ter duas salas ajuda nesse sentido, porque enquanto eu fecho uma sala com um filme, a outra tem a possibilidade de programar numa outra sala, enfim. Então eu acho que isso aí eu acho que isso vai para mim tentando responder, né, assim a sua pergunta. Tem uma coisa de porque é o seguinte, a retrospectiva, ela não, eu não fiz nós não fizemos retrospectiva com processo de divisão de bilheteria, porque a retrospectiva ela faz parte do ciclo de mostras, né? Que é o ciclo de mostras que são 6 mostras ao todo, e ela é via lei de incentivo. Então, por isso que a gente consegue colocar R$ 2 o valor do ingresso, né? Esse valor simbólico de R$ 2, né? Todas as mostras são R$ 2. E aí a gente paga o filme, né? Qualquer para distribuidor, a gente paga um valor X que tem a ver com o tamanho da sala, que as salas são de 40 lugares só, cada uma, né? Então, assim, a gente faz essa conta a partir do nosso ticket médio, assim, e aí a gente oferece que é algo em torno aí de R$ 350 por exibição de cada filme. E parte dos filmes, inclusive principalmente das grandes, das majors, a gente pede o filme e a gente manda fazer no laboratório o DCP. Ou seja, o que eu imagino, Lívia, assim, tentando responder assim, a sua pergunta do acesso aos filmes, é que você tem um arquivo master que fica armazenado no laboratório, e se algum cinema quiser, ele tem que, se não tiver um DCP disponível, um HD disponível, você manda fazer no laboratório e fica um valor de algo em torno aí de 250, R$ 300 também. E aí, assim, foram 3 filmes, a gente conseguiu assim, né, dessa forma, assim, a gente manda fazer no laboratório, que fica um custo extra, o custo fica por conta da produção, não é da distribuidora. Então é mais ou menos por aí, mas agora eu acho que, assim, foi até tranquilo, essas negociações têm sido tranquilas, assim, com eles, sabe? Assim, eu acho que é interessante nesse sentido, que facilitou um pouco, né? Depois desse processo todo complicado que a gente passou, assim, eu acho que eles deram enfim, apaziguada na situação. Então é isso, muito obrigado mais uma vez, espero que esteja tudo bem lá com o Marcelo. É, Boa noite e obrigado por terem acompanhado aqui Boa esse noite. processo com a gente. Eu agradeço
imensamente mais uma vez a Laís, agradeço imensamente mais uma vez a Rosane, Carol, Clério, Lui, nós estamos me ouvindo? A Lui tá aí? Ah, tá, Tô, acabei tô de... aqui. E é isso, muito obrigado, vão aos cinemas, quem tiver em BH, aos cinemas do Minas, quem tiver em Niterói, no Cine Arte UF, quem tiver em Rio Branco, lá no cinema do Marcelo. Então é isso, tudo de bom aí, muito obrigado.